Boa tarde, ouvintes e telespectadores do podcast Panorama. O podcast Panorama passa no canal 19 da NET, em 140 canais da Amigo TV e nas plataformas digitais. O programa Podcast Panorama, ele vem de um âmbito amplo, falando em segurança. Hoje nós falaremos sobre propósito de vida e sobre pessoas. Porque por que nós teríamos segurança se nós não teríamos o que proteger? E hoje a premissa da segurança é proteção à vida, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos a proteção ao patrimônio. Então, para brilhantar este evento, eu sempre trago convidados ímpar que conseguem somar, né, seus conhecimentos e suas habilidades para que a gente tenha aí um podcast aí de forma irradiante que o nosso público merece. Me chamo Patrick Rodrigues de Souza, sou diretor da PRS Monitoramento, fundador da PRS Monitoramento, uma empresa que tem hoje mais de 48 mil projetos de segurança. Contamos com mais de 100 colaboradores e pessoas que acabam nos auxiliando também, a gente passa de 200 pessoas. Atendemos a região de Santa Maria com as nossas unidades, Matriz, unidade franqueada nossa. Cachoeira do Sul, nós temos unidade franqueada, nosso amigo Ediander está lá, fazendo um serviço fantástico, com um time fantástico, um time com propósito, que vai ter pessoas aqui que vão falar sobre propósito. Nós não conseguiríamos trazer segurança para as pessoas se elas não tivessem propósito de estar fazendo isso. Nós temos também atendimento em 29 cidades do estado, né? Porto Alegre, nós temos gestor comercial, técnicos, equipes, atendemos Canoas, região de Porto Alegre, a região metropolitana. E também Rolim de Moura, Rondônia, comunidade franqueada lá, com as mais diversas tecnologias e serviços. Mas então, hoje eu tenho a honra de estar comigo, o meu mentor pessoal e da minha empresa, Bruno Bittencourt. Seja bem-vindo, Bruno, ao nosso podcast Panorama. Que honra, Patrick. Muito bom estar aqui. A gente se aproximou há um tempo atrás, né? Eu acredito que nada é por acaso também. Tive o prazer de conhecer o nosso amigo hoje aqui também. E uma honra estar aqui. É um lugar que eu me sinto à vontade, me sinto bem ao teu lado, me sinto à vontade verdadeiramente, que a gente sempre fala dessa autenticidade, né? Então, onde a gente pode ser a gente fica expandido, a gente consegue se expandir cada vez mais. Então, espero poder contribuir aqui com um pouquinho de sabedoria e soltar algumas sementes aí junto com vocês. Ah, que coisa boa estar aqui contigo, Bruno. O Bruno é uma pessoa ímpar, fantástico. Então eu vou falar um pouquinho do currículo do Bruno, né? O Bruno tem formação em educação física, pós-graduado em neurociência e comportamento humano e saúde pela PUC. Formação internacional em Londres, instrutor de Mindfulness e com a doutora Tamara Russell, né? Formação internacional em Master Coach pela Febracis. Bruno, seja bem-vindo. Que esse nosso momento traga muita energia positiva para as pessoas, né? E é isso que a gente sempre quer irradiar para os outros, né? Coisas boas e conectar pessoas. E meu amigo Samir Goulart, seja muito bem-vindo, Samir. Já era da região, veio de longe, está morando em São Paulo agora com vários projetos. Seja muito bem-vindo, Samir. Pô, é com muito entusiasmo que eu fico muito feliz, né, de saber desse convite, de poder ter essa troca de experiência com você e com o Bruno aqui no Panorama e da gente poder transbordar a nossa energia, né? Nós precisamos da nossa energia que vem de dentro, que transforma, que impacta, que gera movimentos transformadores, e eu tenho certeza que esses minutos que nós vamos estar aqui vão viver uma experiência fantástica de muito conhecimento, de muita troca, e eu espero poder contribuir com os ouvintes que estão aqui junto com a gente. Muito bem. O Samir é empresário no nicho de saúde e bem-estar, mentor de saúde e mentalidade, CEO da Smart Truck, Hot Coach, palestrante e influenciador digital. Então, o que seria do nosso mundo sem pessoas, né, Bruno? Qualquer coisa hoje, desde os primórdios, Deus criou o homem e a mulher. E a partir dele, né, o nosso mundo começou a ter pessoas. E as pessoas
lá naquele tempo remoto, elas já tinham um propósito. Propósito de viver, propósito de buscar o seu alimento, de ter o seu descanso, de ter o seu lazer. E hoje isso continua. Bruno, como especialista em comportamento humano, e sei dos teus conhecimentos, gostaria de ouvir um pouco de você em relação a propósito de vida. Que legal. É um tema que, como a gente estava conversando até nos bastidores, né, as pessoas perguntam pra gente, né, onde é que eu encontro o meu propósito? Daí eu sempre falo que tu só vai encontrar ele dentro, né? Então eu acredito que dentro do que tu disse, Deus tem um projeto para nós, né? E nós somos um projeto que nasceu para dar certo. E quando a gente aceita esse projeto, falando de genética, né, nós temos um código no nosso DNA, assim como a maçã, né, tem o código da maçã, ela não vai dar pêssego, então ela tem um código lá dentro. E acho que a nossa busca, a inquietação da nossa alma é encontrar esse acesso, né? Como que a gente acessa esse código, né? Será que é fruta? Será que é o que a gente veio para dar, para servir, para oferecer? E eu cheguei a uma conclusão muito simples que eu acredito que é amor. Então a gente tem que encontrar a nossa forma de transbordar esse amor, que é a máxima energia, né? A gente faz tudo por amor. Então, se a gente está aqui hoje com o nosso tempo, acredito que a gente está aqui dando a nossa vida, né? Então, se tempo é vida, a gente precisa viver ela com amor, né? Eu daria a minha vida por amor, né? Eu trocaria a minha vida por alguém que eu amo. Então, eu preciso encontrar esse amor dentro de mim, me preencher de mim mesmo. E o que eu vejo que perde as pessoas do propósito é buscar o amor do outro, é buscar a aprovação do outro, é querer ser forte por causa que o outro vai me aprovar, é querer olhar para o lado de fora. E aí, buscando alguns outros conhecimentos, é onde a gente não se integra na gente, a gente não encontra esse processo de individuação, que é encontrar aquela persona que a gente falou no Reconnect aquele dia, dessa máscara social, ou que os meus pais queriam para mim, ou como tu estava falando do teu coronel, né, na época que estava na base, exatamente, que ele teve que seguir o que o pai dele seguiu, então ele não teve escolha, né, e é uma não escolha ruim. Eu sempre digo que a minha não escolha é porque quem escolhe é Deus, então eu não tenho escolha, eu vou seguir o propósito que ele colocou em mim, mas essa não escolha de que alguém me impôs algo que eu vou ter que seguir é muito ruim, e a gente tem uma vantagem hoje que é poder ter essa flexibilidade. Hoje em dia eu não vejo as pessoas mais seguindo esses padrões, né, até acho que existe um excesso de liberdade nisso, assim. As pessoas estão um pouco perdidas porque não sabem ser livres, né? Uhum. Então, o propósito, como a gente também estava falando, acredito que ele se clarifica no caminho. A gente precisa ir desfrutar, viver. A gente fala de arquétipo, né? O arquétipo do herói. A gente precisa ser herói de si mesmo para encontrar o governante em nós, para governar a nossa vida, até que a gente chega no sábio, né? Que é viver a vida com sabedoria, com virtudes, né? A emoção humana é algo muito complexo, porque a gente vive viciado numa emoção. Então a gente tem medo, a gente vai buscar segurança às vezes, né? Pode ser que seja uma segurança muito lógica em proteger a tua casa. A minha casa eu posso contar, depois ela já foi invadida por alguém por não ter essa segurança, mas às vezes a gente quer uma segurança, que a gente quer uma aprovação do outro, que a gente quer ter certezas da vida, e essas certezas elas não vão se encontrar, né? Acho que a gente precisa viver a vida para aprender a vivê-la, senão a gente não vai encontrar esse propósito, que no final das contas é saber viver. Então, acredito que não há nada melhor do que aprender a viver com outras pessoas. Então, eu encontro um pouquinho mais de mim no outro e assim aprendo a ser mais eu, né? Não tentando ser o outro, mas entendendo o que é diferente em mim e no outro e o que me faz único na Terra. Até porque não somos iguais, né? Não somos seres únicos na Terra. Somos únicos. Né? Então, como que eu encontro a minha unidade em mim? É relacionando com o outro. Teve uma vez alguém que me perguntou assim, por que tu acredita tanto em Deus? Por que Deus não te dá todas as respostas? E eu pensei, refleti, eu acredito que ele não dá todas as respostas porque ele quer que a gente encontre respostas nos outros também, não só nele ou não só na gente. Então ele quer que a gente se relacione. Eu acho que isso é amor, é assim que a gente aprende a amar. Então amar não é aquela pessoa que me agrada ou que faz tudo o que eu quero, pelo contrário. Às vezes a dificuldade de amar é aprender a amar quem não é igual a mim. Esse é o exercício do amor, é amar incondicionalmente, não botar condições, não, eu te amo porque tu tem dinheiro, sim, ou eu te amo porque tu me trata bem, isso não é amor. Então, para mim, o propósito de vida se encontra nesse amor que ele está dentro da gente, aprendendo a ser a gente e podendo transbordar o que é verdadeiro no outro. Muito bem. Bruno, fantástica colocação. E Samir, então, já que nós falamos de propósito, eu sei que tu tem um projeto que ele, vou usar o termo que tu utiliza, vou roubar para mim, né? Quem fala da segurança tem que falar em roubo, né? Então vou roubar para mim esse termo. Para todas as pessoas. Né? O Samir tem um propósito de transbordar energia para a sociedade.
Explica para nós como que funciona esse teu projeto. O Bruno estava falando muito sobre propósito, né? Muitas vezes a gente não encontra o nosso propósito de vida porque, primeiramente, a gente não sabe quem a gente é, né? E a Bíblia relata muito sobre isso, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Quando a gente entende que nós somos mais do que vencedores, nós somos mais do que vitoriosos, essa é a nossa verdadeira identidade. Quando a gente encontra a nossa verdadeira identidade, a gente entende que Deus nos deu um talento. É como se fosse no futebol, a nossa perna melhor, ou a nossa mão dominante. Aquilo que eu tenho como um talento, e esse talento eu fortaleço ele, eu capacito ele durante a minha jornada, e automaticamente eu não quero isso para mim, eu quero poder transbordar. Então esse movimento de alguns anos para cá eu construí na mais alta energia para quê? Porque ao mesmo tempo eu me conheço mais, eu me torno essa pessoa na mais alta energia e aí eu quero transbordar essa experiência na mais alta energia na vida das pessoas. E aí nós construímos um movimento muito forte de um projeto que promove saúde e bem-estar para pessoas dentro de comunidades, para que a gente pudesse entregar o nosso amor, aquilo que é a nossa paixão, aquilo que Deus quer que a gente faça, mesmo que a gente pense assim, puxa, por que eu? Né? A gente recebe muitas vezes essa pergunta, por que tem que ser eu? Porque Deus, quando olha para a gente, Ele olha da mesma maneira, né? Que nós somos pessoas capazes de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Nós só precisamos escutar um pouquinho mais o nosso íntimo, entender mais quem nós somos, para que a gente comece o transbordo para a sociedade. E aí eu me descobri muito nisso. Dentro desse projeto eu me descobri quem realmente eu sou. Porque antes eu tinha uma carreira de modelo, eu agradeço muito, foi uma grande experiência que eu vivi. Eu morei aqui em Santa Maria de 2001 a 2004, servi na aeronáutica, e aí eu aproveitei a oportunidade de me desenvolver, fazer network, novas conexões em São Paulo. E aí esse projeto foi algo que eu digo que foi um presente de Deus para a minha vida. Que ao mesmo tempo era um presente para mim, mas que esse presente eu poderia transbordar na vida das pessoas. Então, quando eu falo na mais alta energia, é você ter um corpo na mais alta energia através da atividade física, é você ter uma saúde que te traga benefícios positivos, né? De hábitos de ser uma pessoa positiva no sentido de ter bons pensamentos quando você acorda, de você acordar com muito mais gratidão e menos reclamação, de você se desenvolver mentalmente e dizer assim, cara, aquilo que é possível eu fazer, Deus não vai fazer. Então, o que é minha responsabilidade, Deus olha para você e fala assim, Bruno, Patrick, isso eu já te dei, isso você pode fazer. O impossível, naquilo que você acha que é impossível, eu vou fazer. Então, eu comecei a entender muito sobre mim para poder olhar para o outro e entender a dor do outro e poder transbordar aquilo que estava dentro de mim para que pudesse impactar positivamente a vida das pessoas. Então, a gente gerou uma transformação muito grande, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, 5 países da América Latina com esse projeto. Algo que muitas vezes eu sentava no modelódromo do Ibirapuera, sentava no palco do truck que eu baixava a plataforma e perguntava assim, Deus, o que eu preciso fazer para que esse projeto possa abençoar a vida das pessoas? E ao mesmo tempo ele me abençoa. Então quando nós reunimos pessoas na mesma frequência, na mesma vibração, nós estávamos num processo de quê? De cura de todas as pessoas, inclusive as minhas próprias dores. E aí, em muitos momentos, a gente pôde visualizar isso sendo atingido na vida delas. Samir, eu acordava reclamando, hoje eu acordo agradecendo. É nos mínimos detalhes que a gente faz a transformação, na nossa vida e na vida das pessoas. Samir, hoje eu não ia fazer nenhum tipo de treino para cuidar do meu corpo, mas eu resolvi, tomei uma decisão de estar aqui. Escolhas de uma forma sábia, de uma forma consciente, tornam a gente pessoas na mais alta energia. Porque na mais alta energia a gente pode viver na mais alta fé, na mais alta gratidão, na mais alta positividade, né? Porque o mundo já é muita sombra, mas eu quero encontrar minha sombra para que a luz possa sobressair sobre ela. Mas a sombra ela faz parte do meu processo de transformação. Então, todo esse movimento nós geramos aí no Brasil inteiro. Fico muito feliz de poder, junto aqui com o Bruno Patrick, trazer essa oportunidade para Santa Maria também. Que legal. Samir, ouvindo tu falar, me lembra da matriz de Maslow. Porque... Escala de Maslow, né? Porque nós temos, exatamente, nós temos a pirâmide de Maslow, né? Uhum. Que no topo a gente tem a autoestima.
e o quão bom é nós estarmos com o corpo em movimento para que a gente consiga ter um fluxo de energia alta, né? E eu recordo também que acima da base está a segurança. Lá embaixo nós temos as nossas necessidades básicas. E quando nós somos furtados desta base, a gente não consegue estar na energia alta. Então, para que a gente consiga fazer um movimento social de energia alta, eu tenho que ter esse pilar sólido. Aí eu vou trazer só um gancho da segurança nesse quesito, porque imagine a gente estar vibrando em frente à plataforma do Smart Truck e sabendo que a minha casa pode estar sendo arrombada. Então, essa sensação de tu estar sendo exaurido a tua segurança de algo que e nós já vamos chegar no Bruno, que é em relação aos gatilhos mentais do medo, me tira o meu propósito de estar ali. Eu já juntei duas coisas. Presença, né? Tira a presença. É como o Bruno comenta nos treinamentos. Está no treinamento, mas tu não está lá. Né? Você está divagando. Exatamente. Você está aqui na live comigo, no Google Meet comigo, você não está com a câmera aberta. Né? Então, a importância... Eu tenho uma pós-graduação em Gestão, Inteligência e Segurança Privada. Nós chegamos a 48.790 projetos de segurança. A gente fez nos últimos 30 dias mais de 1.700 proteções. Por que eu falo proteções? É quando eu consigo deixar as pessoas seguras para poder viver o seu propósito. Então, a segurança, de fato, ele acaba sendo isso. Que é quando para mim transbordar, eu tenho que estar com tudo certo. Com todas as minhas bases certas. Aí eu trago essa reflexão para o Bruno. Como que funciona a mente de uma pessoa nos seus bloqueios? E aí eu vou deixar bem amplo. Porque dentro de uns estudos que nessa pós-graduação eu fiz, a gente fala sobre algo que é universal, que é o ambiente, né? A cultura das pessoas. Então, eu já trago que a segurança é cultural. Eu tenho um perfil de segurança por ambientes. Em Alphaville, eu tenho um perfil de segurança. Né? Eu tenho uma polícia privada fazendo a segurança que a segurança pública não consegue fazer. Então, tem uma empresa de vigilância armada que fica nas avenidas principais do Alphaville, lá, né? Barueri, né? Conhece lá. E é a cidade mais monitorada do estado, do Brasil, né? Alphaville. Então, e agora vamos falar do Alegrete. É diferente, né? Vamos falar de uma cidade do interior, São Miguel das Missões, que eu conheço, tem um carinho muito grande. Não tem esse mesmo propósito. Então, aí eu trago para o Bruno como que uma mente se bloqueia mediante ao medo em relação a isso. Para poder transbordar no seu propósito, ela tem que estar 100% sem medo, né? Como que te tira essas crenças desse medo? Como é que funciona a mente humana nesse cenário? Sabe que é muito legal assim, que vocês estão trazendo, porque a gente tem algumas escalas dentro do que tu disse, assim, né? E o ser humano, ele vai ter uma EVR, como eu sempre falo, né? Que é uma estrutura visual da realidade, né? Que é essa mentalidade, que é essa visão dele. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, tu tem que escolher os teus medos. Porque antes eu tinha medo, de repente, de não abrir o show do Alexandre Pires, porque como tu era modelo, eu era cantor. O meu medo era esse, vou ficar de fora, perdi tudo. Eu preciso me dar bem, então eu preciso ficar com várias meninas e eu não tinha outros medos. Eu não tinha medo de não pagar a conta. Eu tinha medo de não ter o dinheiro para pagar a vodka na noite. Olha só esses medos. Mas não tinha medo de quebrar, medo de ficar doente, medo de não dar certo. Como é que eu não tinha esses medos? Eu tinha que ter esses medos. Então eu era imprudente. Olha só. Então agora não. Agora qual é o meu medo? Meu medo é de passar a idade da minha filha e eu não ter vivido aquele tempo com ela. O meu medo é saber que eu talvez tenha mais 5 encontros com o meu avô e eu vou ter 4 só porque eu fui imprudente e não fui visitar ele no aniversário dele agora, que eu fui, né, nesse último domingo, que era 86 anos. Então, quando a gente vai amadurecendo nessa escala de Maslow, como tu falou, os nossos medos mudam. Mas a gente nunca vai deixar de sentir medo. Eu tenho muito medo de talvez não conseguir deixar a mensagem que eu trouxe para a Terra, ou não conseguir cumprir com tudo que eu vim. Então eu tenho medo de morrer, mas não é um medo desesperado, não é um medo alucinado, não é um medo inconsequente, não é um medo covarde. É um medo sobre amor, como a gente estava falando. E a pessoa que não está, por exemplo, vamos falar de um homem de casa, né? Esse homem talvez não tenha medo que a casa dele seja invadida, pois ele deveria ter.
porque ele conquistou aquela rainha, ele tem que ter um castelo que proteja ela. Então ele precisa pensar nisso. Onde que eu entendi esse medo aí? Eu não tinha esse medo. Daí quando eu estava começando com a minha esposa, que é a mulher da minha vida, que eu lutei tanto, vibrei tanto na alta energia para atrair ela, agora que eu encontrei ela, eu não posso botar a perder, ela é a melhor chance da minha vida. E desde ela eu comecei a entender, esse network que eu vou fazer com ele é a melhor oportunidade da minha vida. Esse é o podcast agora, é a melhor oportunidade da minha vida, não é amanhã. Os egípcios que diziam que tudo é sagrado, então eu procuro levar isso como tudo é sagrado, é esse momento. E aí tu vai escolhendo melhor os teus medos. Então quando alguém invadiu a nossa casa, e eu tinha uma grade lá, uma casa mais antiga, a gente estava dormindo, no outro dia eu acordei, eu tinha um probleminha com escassez também, então eu não usava o dinheiro que eu comecei a ter, e aí naquele dia eu tinha ido comprar um tênis novo, um computador novo e uma jaqueta nova para mim. A Cíntia tanto me incomodou, mas tu trabalha tanto, amor, tu merece, tu tem que fazer isso e tal. Eu ainda não, ela não comprava nada para ela, mas aí eu destravei primeiro e fui comprar o notebook, a jaqueta e o tênis. Depois eu deixei acho que uns 18 mil reais lá dentro de casa, com o tênis novo, a jaqueta e aquilo lá. Acordei no outro dia, não encontrei meu tênis, fui trabalhar com qualquer tênis. Voltei de novo e não encontrei o notebook, não encontrei a jaqueta, e aí nós achamos que alguma coisa estava errada. Quando a gente olhou a grade aberta, aí a gente olhou perto da porta um pouco de sangue, assim. Tipo, cara, alguém invadiu aqui, só pode? Uhum. Aí fomos olhar as câmeras, alguém tinha invadido. É o tal do Homem-Aranha em Santa Maria, conhecido como Homem-Aranha. Foi preso, acho que já. Ele invadiu a nossa casa. Ali eu ajoelhei e falei, Deus, o que você quer me dizer com isso? Porque quem tem uma mentalidade forte, a gente entende a primeira lei de Deus lá, que é não julgar. E não julgar, não é... O que é não julgar? Não julgar é quando eu entendo que uma situação não é nem boa nem ruim. Então eu vou ter um outro panorama daquela visão. É bom ou ruim? Um ser humano raso vai achar que é ruim já. Ele não tem espiritualidade. Então ele não entende isso que a gente está falando. Agora, quando tem um novo nível de consciência, tu analisa, eu já estava analisando dessa forma. Então eu analisei, cara, isso aqui não é bom nem ruim, então o que eu tenho que fazer? Deus quer dizer o que quando não julgar? Não julgar é aceitar o que aconteceu. Eu aceito, foi ele que mandou eu passar. Então eu entendi, mas eu tenho que entender para aprender e contratar PRS. Porque senão eu vou passar de novo. E aí a gente entra no assunto da espiritualidade. Eu tô dentro do medo ainda. Só que aquele medo não estava instalado em mim. Eu tinha medo de ficar sem dinheiro. Mas existe algo mais essencial que o dinheiro, que são pessoas. Não há nada material que é mais importante que pessoas. E a pessoa mais importante da minha vida é a minha esposa. Como eu sempre falo, né? Ela é o meu futuro, a minha filha não. A minha filha vai casar com outra pessoa, ela vai embora para morar com outra pessoa. O meu futuro é a minha esposa. E eu não estava protegendo o que é essencial. Eu estava guardando o dinheiro, protegendo o dinheiro, que inclusive deixei dentro da minha casa, que não era o lugar mais seguro. Então, foi levado o dinheiro, foi levado o computador, foi levado horas de trabalho, foi levado várias coisas. Bom, o que tu quer me dizer com isso, Deus? Quer me mostrar o que é essencial. E que um governante protege primeiro a sua esposa, a sua casa, a sua família, e o dinheiro ele tem que saber onde coloca, porque não se guarda dentro de casa o dinheiro. Então dali eu acelerei, comecei a ganhar muito mais dinheiro, comecei a prosperar muito mais, e antes de eu pensar em comprar alguma coisa ou ir lá me divertir, eu penso, amor, tu precisa de mim? Se não precisa, agora eu vou. Então mudou muita coisa na minha mentalidade olhando para a segurança, porque eu não tinha esse medo. Não, comigo não vai acontecer. Isso é uma imprudência, não é coragem, né? Então, dentro disso, a mente humana ela vai funcionar. Tem um eixo HPA, que vai ter esse eixo que vai ativar essa noradrenalina no cérebro, vai liberar cortisol, vai liberar adrenalina no corpo, e a gente perdeu o córtex pré-frontal, né? Daí perdeu a consciência. A rede atencional é desligada, e já era. Então, naquele momento, ainda bem que eu não acordei, o cara entrou de madrugada, porque não sei o que teria acontecido, né? Sim, talvez teria sido um prejuízo muito maior. Sim. Mas esse medo que a gente está falando, tu falou lá dos primórdios, né? Vamos lembrar a África subsaariana, lá quando nós éramos, né, Neandertais, né? Vamos pensar nisso. Lá, se aparecia um leão, era isso que acontecia, era esse mesmo eixo que era ativado, né? Então, a gente vai ativar esse sistema de luta ou fuga. Só que hoje, as pessoas no sofá da sua casa ativam esse mesmo eixo, dispara essa adrenalina, esse cortisol, como se ela estivesse fugindo do leão. Só que é só os boletos que tem para pagar, é o que ela acha que não vai dar conta, preocupações erradas, ao invés de estar preocupado com a sua segurança, está preocupado com a pizza que vai comer, com o dinheiro, com a viagem que não vai poder fazer, está frustrado com alguma coisa, e esse medo, tudo vem do medo, né? Então toda a emoção que está ligada de uma forma negativa, ela é medo. Né, vem dessa raiz do medo. E o medo é muito atrativo, né? Exato, e o medo, assim, ele é o oposto da fé, né? Ele atrai, então, o que eu ficar pensando na minha cabeça vai se profetizar. Exatamente. Então, a gente vai acabar atraindo daquela forma. Então, aqueles medos que a gente tem precisam ser olhados, precisam ser vistos. Bruno, fantástico a tua colocação, e eu vou fazer um aditivo.
contemplando e somando com o que tu falou. O Reconnect, para quem não sabe, é uma imersão que o Bruno tem algumas... já estamos em quantas edições? Já? Quarta edição, vai para quinta agora. Quarta edição. Então, eu participei da quarta edição do Reconnect. Eu digo o seguinte, eu tenho um MBA em Coach e Liderança, eu tive Neurociência, um MBA. Tenho pós-graduação em Gestão, Inteligência e Segurança Privada. Tenho treinamentos de extensão pela LLC International em Nova York, de Coach e Liderança de Equipes, de PNL, PNT, Extreme, vários treinamentos. E essas 12 horas que nós tivemos lá... Foi 14, né? Foi 14. Sim. Passamos. Sim, 14 horas. Reconnect, ele fez eu me reconectar de fato ao meu propósito. Que quando pela primeira vez eu conversei com o Bruno, eu também me reconectei novamente ao meu propósito. Como nós temos unidades e nós atendemos outras cidades, às vezes a gente quer expandir, sair para cá, para lá, né? E eu pensei assim, eu conversando com o Bruno, eu tenho que olhar mais para da onde eu vim, que é Santa Maria, né? Uhum. E qual é o propósito que eu tenho de vida hoje? Trazer segurança para as pessoas. Aí eu já trago para uma técnica de neurociência, né? Que a gente... É como se fosse... vamos falar assim, de forma mais coloquial, como se fosse um reprint. Não, vamos falar sobre... eu volto lá na minha infância, né? Eu recordo, eu com 5 anos de idade, o pai com medo de roubarem coisas que tinha no pátio, né? Era uma casa na esquina da Ernesto Becker, com próxima empresa lá, né? No Passo da Areia. E aí o pai falou assim para mim, o pai vai fazer um sistema de alarme aqui, esse eu vou postar para vocês na internet, com o meu pai fazendo. Com uma linha de nylon de pescar. Ele fez a volta na casa, nós tínhamos um carro, era um Fiat 147, isso era em 1985, eu tenho 44 anos. E tinha uma panela que ficava amarrada na ponta da pia dentro de casa. Então, quando alguém passava por aquele fiozinho de nylon, caía a panela, ele saía para fora e... Alta tecnologia. Alta tecnologia. Hoje a gente usa sistemas de ativo. Então, eu tenho lá na minha essência, desde cedo, pai como militar, né? Hoje já aposentado, sempre naquele senso de proteção. Então, a vida inteira eu tive esse instinto de proteção. Uhum. E eu tive uma vez uma experiência fantástica, eu fiz uma constelação empresarial. Constelação empresarial com a Maria Batistel, uma pessoa assim, uma magnífica, que eu amo muito ela. E lá, chorando, eu lembro que eu vivi o meu propósito, porque nós temos uma carga muito pesada, Bruno e Samir. Nós recebemos por dia mais de 75 mil eventos na nossa sala de monitoramento. Muitas vezes são eventos de opressão, de medo, de terror, né? Uhum. Que são tentativas de invasão, então são emoções que absorve. Então, por isso que eu gosto da ideia do Samir, que o Samir ele vai quebrar essas emoções ruins. Sim. Mas eu sou um canal de emoções negativas, que eu tenho que absorver elas com força e transformar ela em segurança, para que as pessoas vivam o seu propósito. Então, eu vejo que pessoas hoje sem propósito, é que nem a Bíblia diz, né? São pessoas mornas, seja frio ou seja quente. Se você for morno, serão vomitadas. E é isso que que a gente tem a nossa tríade aqui, né? E o número 13 ele é um número místico, né? Exatamente. Considerado na espiritualidade um número ímpar. Nós somos únicos, né? 2, a gente é força, porque a gente precisa do positivo, do negativo para existir. A energia elétrica é assim. O par ímpar também, né? Sol e Lua, então tudo é 2. E o terceiro é o místico. Então, essa nossa tríade, ela faz isso, né? As pessoas vão se sentir seguras para ter as suas quebras de crenças, as suas travas, vamos fazer com que elas se destravem. Para poder liderar uma equipe, para poder realmente enriquecer, prosperar, transbordar. Sim. Transbordar para que a gente consiga... E ter a aceitação dela, né? A aceitação dela. Exatamente. Eu lembro até, Patrick, assim, ó, eu vou mostrar aqui nessa câmera, eu tenho 3 raios, tá? Que significa energia, entusiasmo e empatia. Quando eu comecei na época as lives na pandemia, era um momento que todo mundo estava inseguro ou talvez seguro dentro das suas próprias casas. O Smart Truck é um projeto que é nas ruas. Então, durante a pandemia, por exemplo, nós mapeamos 200 condomínios, junto com a Secretaria de Habitação de São Paulo e Rio de Janeiro,
E nós levamos a oportunidade das pessoas se movimentarem dentro da casa delas através da atividade física e da dança. Então eu pude fazer durante toda a pandemia, que era um medo que nós tínhamos, nós deixamos esse medo que poderia ser algo atrativo e nós podemos levar essa atmosfera na mais alta energia para as pessoas dentro das suas casas. Vivemos grandes experiências de transformação de pessoas que muitas vezes eu conversava e dizia assim, Samir, muitas vezes a gente está dentro de casa e a gente se sente inseguro. Mas a insegurança às vezes é uma questão de falta de fé, às vezes é uma questão de falta de insegurança no próprio corpo, na própria mentalidade, na própria segurança do ambiente que elas vivem. E aí nós podemos, de uma certa maneira, levar algo que elas pudessem se sentir segura com elas mesmas. Porque acho que a primeira coisa, a segurança, ela vem de dentro para fora, né? Eu me senti bem comigo mesmo, seguro comigo mesmo, eu me sinto confiante comigo mesmo. A segurança psicológica, né? Exatamente, a segurança psicológica. E aí eu lembro, nas primeiras aulas que a gente fez na Avenida Paulista, o Smart Truck dava aulas na Avenida Paulista. Eu era o motorista que fazia toda a parte operacional, não sabia a parte de sonorização, tive que aprender, e eu abri o truck, sentava na plataforma, pegava o microfone e dizendo, olá pessoal, olá família, daqui a 10 minutos nós vamos começar uma aula com atividade física de uma forma gratuita e você pode vir participar. O medo que eu sentia naquela época, dizia assim, às vezes da rejeição, das pessoas não virem na minha aula, das pessoas acharem assim, cara, quem é esse cara aí que está falando? Será que eu vou ter uma segurança nele, daquilo que ele vai proporcionar para mim, e o que ele talvez possa gerar de coisas positivas para mim? Então eu lembro na época da segurança que eu tinha, assim, eu estava tão inseguro, porque eu dizia assim, eu estou inseguro em dirigir um carro, eu estou inseguro de começar algo dentro da maior avenida do país, né, o maior centro econômico do país. E aí eu entendi muito o que o Bruno falou assim, quando a gente, por mais da insegurança e do medo, vai com medo mesmo, começa a fazer. Porque eu fico imaginando Jesus, né, quando começa a sua missão e é tentado no deserto. E a gente pensa assim, Jesus, ele tinha os mesmos sentimentos que a gente. Ele também, em algum momento, ele pensou, cara, eu estou sozinho aqui, mas sozinho a gente acha, pela nossa postura física, mas algo sobrenatural está em nós, que é o Espírito Santo. E aí eu digo assim, ele precisou enfrentar isso para começar o grande propósito dele, que é o que o Patrick faz aqui no podcast, na empresa, o Bruno e eu com as pessoas. Então eu comecei a tratar minha segurança para poder levar essa segurança para as pessoas em lugares abertos. Imagina uma Avenida Paulista com 1000 pessoas, você imagina assim, eu vou ter talvez a polícia ali ou alguém. Não, mas eu tenho pessoas que se sentem seguras e que essa segurança gera um transbordo de uma atmosfera que é boa para todos nós. Então, só para complementar um pouquinho do que você estava falando assim, porque eu tive muito medo e insegurança na época de promover algo tão bom para as pessoas e ao mesmo tempo não ter essa segurança de, uau, eu tenho alguém aqui comigo, porque eu comecei sozinho. Né? E aí depois eu tive toda a segurança das pessoas que entenderam o propósito. Samir, você não está sozinho aqui, cara. Você tem uma família na mais alta energia, que tem muita energia, muito entusiasmo, muita empatia, que eu sempre colocava os 3 E's, né? Vamos transbordar os 3 E's na nossa vida, né? Seja na nossa casa, na empresa, com marido, esposa, filhos. Gera essa energia, o entusiasmo está dentro de você, a empatia, você olhar para o outro com um pouquinho mais de amor. E aí a gente se sente mais seguro, né? A segurança em mim, em você, em nós, proporciona transformação positiva na vida de outras pessoas. E gostaria de compartilhar isso aí com a gente nesse momento, né? Muito bom. Que valeu a pena. Ótimo. E o que eu vejo muitas vezes que as pessoas elas têm isso teria que ser o Bruno para resolver muitas coisas, né, Bruno? Se o Bruno conseguisse atingir toda a população, seria fantástico. Quebra de crenças, né? Porque as pessoas elas se travam e elas têm, de fato, perca de desempenho, desânimo e tudo por crenças que tem. Como que funciona dentro da mente a questão da crença das pessoas, Bruno? Assim, a crença, ela é um ponto importante, né? Nós temos crenças nucleares, que daí é o que tu falou, de não confiar em mim. Então, de acordo com as minhas experiências, eu posso ter vivido experiências dentro da minha autoimagem, onde eu não validei a mim mesmo. Então, realmente, eu vou olhar minha condição lá na minha vida, ou se eu sofri algum abuso, ou psicológico, emocional, se faltou muitas coisas, eu vou acreditar que o mundo é aquele ali. Então, eu sempre falo que não existe um mundo, né? Existe o meu mundo. Então, eu enxergo sobre o meu mundo, sobre os meus olhos. Agora, tu falou em empatia, eu sempre falo que a empatia, na verdade,
de acordo com o que as pessoas acham, não existe, né? Não existe eu me colocar no lugar do outro. A empatia é entender que o outro é o outro. E que eu não consigo sentir o outro. Então eu tenho que respeitar. A empatia é sobre respeitar que o outro é o outro. E se a pessoa está dizendo que está difícil para ela, eu vou ter que respeitar isso, né? Então na neurociência a gente fala, inclusive, que algo que está superior à empatia é a compaixão. A empatia não ativa nenhuma rede neural de mover-se. Então ela se comove. Então a empatia é a comoção. E a compaixão, ela comove. Ela faz com que realmente a gente se mova, né? Então, dentro dessa linha que tu está falando das crenças, é muito importante, porque é a percepção sobre nós. Tem um autor muito bom que é o Walter Rizzo, ele fala sobre a autoimagem, o autoconceito, a autoeficácia, e ele traz essas ideias da gente ter essa autoimagem bem resolvida, o autoconceito, que daí está dentro do corpo também, né? A imagem física que eu tenho de mim, se eu acho gordo ou magro, mas dentro do autoconceito também é se eu sou burro, se eu sou inteligente, isso tudo são crenças, né? A autoeficácia é se eu acho que eu vou dar conta de fazer. Né? E o auto-reforço, que é o último, que daí é se eu valorizo o que eu faço. Então, mais importante do que vencer é celebrar a vitória, porque não celebrar a vitória é uma queda para desmotivação. Eu não reconhecer as minhas conquistas vão fazer com que eu não continue crescendo. E isso tudo tem a ver com essas crenças. Mas o que a gente entende hoje que mais importante do que essas crenças é também os meus comportamentos, que são coisas que a gente consegue enxergar melhor. A gente consegue entender que se a gente bateu a mão na mesa, a gente entendeu esse comportamento. Agora a gente vai entender esse efeito para entender a causa. Sim, pode ser que eu estou frustrado contigo e reagir dessa forma. Aí eu aprendo que eu não posso mais justificar os meus comportamentos com as minhas emoções. Não, na verdade eu matei a pessoa porque eu estava com raiva. Então você não pode justificar o assassinato com a sua falta de inteligência emocional ou autocontrole. Quando vê a pessoa não fez nada para ti, só cruzou o carro no trânsito. Então por isso que a gente tem que respeitar que existe esse livre-arbítrio que é baseado no direito, né, da onde tem as leis, né? Ele é baseado no livre-arbítrio. Você escolheu. A pessoa pode dizer que perdeu a cabeça, a gente sabe que na neurociência sim, ela perde, a gente vira uma mula sem cabeça quando a gente está num sequestro da amígdala, que entra o medo, vale a pena acho que tu ir aprofundar nisso, o sequestro da amígdala, que acontece com o líder, que perde a cabeça com o funcionário e grita com ele, chega irritado na empresa, vira as costas, não dá o suporte, não causa essa segurança psicológica na empresa e depois quer ter uma equipe engajada. Então esse líder, muitas vezes, as crenças dele é que os outros têm que entender ele, que o outro tem que fazer o que ele quer. Nunca o cara vai criar um movimento de clientes ou de colaboradores engajados com isso. E tudo parte dessa crença também. Bruno, e o que eu vejo, assim, ó, muitas vezes, é que, não sei se é porque eu estou no meio empresarial, mas é que falta mentores que eles são focados, coach life, coach para vida, né? E tem o coach business, né? Sim. Então hoje o Bruno ele é coach business, é focado... Eu acredito que eu criei um novo modelo que é parecido com o que tu está fazendo. Existe o coach business que vai falar de indicadores, gestão de processos, vai falar até de engajamento de pessoas, e o life que fala da vida pessoal. Só que a gente está levando um 360 para as empresas. Eu quero olhar a vida pessoal do líder, eu quero saber se ele é um bom líder, se a capacidade de comunicação dele, se a capacidade de influência dele, se ele é capaz de contagiar ou ele é contagioso. Então eu olho para o líder, eu já vou olhar desde a casa dele, né? E ele. Então eu falo que é 3 passos para uma pessoa achar o seu propósito e ser feliz na vida. Ela primeiro tem que olhar para ela, tem que cuidar dela para ela estar bem, para ela poder transbordar na família. Então o segundo passo é cuidar da família. E o terceiro é cuidar dos outros. E depois, se isso aqui não continuar, a gente vai entender que talvez o pilar máximo do ser humano é doar, né? Onde tu acumula riqueza não para ficar para ti, para doar, para inspirar, para transbordar no outro, que é o que a gente está falando. Então, quando eu cuido de mim, cuido da minha família e cuido da empresa, eu vou fazer esses degraus. Só que o problema é que tem muita gente já pensando em usar os outros para o seu próprio benefício e não entendeu que eu vou ter que treinar ele dentro da cultura da empresa. A ambiente, comportamentos, competências, crenças, identidade e legado. Então a cultura organizacional é formada nisso. Toda empresa que eu vou, falo do ambiente. Comportamentos, competências daquele ambiente, crenças daquele ambiente, identidade, que é os papéis, né? O líder, o colaborador, quais as descrições dos cargos, as responsabilidades e, obviamente, uma cultura bem desenvolvida. Só que isso que a gente está falando, esse modelo neurológico aqui, né? Esse modelo neurológico, eu começo no primeiro ambiente, que daí é o interno. Então eu vou falar pro cara, tu não tá bem.
tua saúde não tá bem, tu não tem paciência, tu não é tolerante, as tuas crenças estão te irritando cada vez mais. Tu esqueceu o que é essencial. Por que tu abriu a tua empresa? Por que tu tolera essa pessoa? Tem líder que chega para demitir um cara que roubou dentro da empresa e ele promove ele para outro cargo. Ele não consegue, por uma crença de dependência emocional, ele não consegue romper, não consegue dizer adeus para algumas coisas. Isso tudo tem a ver com crença. Que legal. Então ele não sabe selecionar. O meu cérebro antes ele falava assim, eu acredito que esse cara aqui é o que eu tenho que contratar. E só dava errado. Aí eu tive que discordar de mim. Porque eu olhava, tu me tratava bem, eu achava tu legal e eu contratava. Então não é sobre ser legal. É sobre, de fato, se aquela pessoa está capacitada, se ela tem as competências que tu tem que, de fato, mapear. E essas crenças, elas precisam ser observadas de longe, como a gente falou, do não julgar. É olhar e aceitar as coisas como elas são e como elas são. É aqui que a gente quer trazer para se desconectar das nossas ilusões mentais e sair da divagação, né? Então eu falo, competência não se improvisa. Não tem como, e custa caro se tu improvisar na liderança, custa caro contratar errado, custa caro contratar um louco e bagunçar a tua empresa, custa caro ter um comercial que não vende. Eu não vou realizar o sonho da minha filha, esse comercial. Então eu mostro a minha filha pro comercial. Quando eu vou treinar um comercial, eu mostro a foto da minha filha. Tá vendo ela? É tu que vai me ajudar a realizar os sonhos dela. Agora pega a foto do teu filho e bota aqui. Agora eu vou te ajudar a realizar os sonhos deles. É esse o nosso propósito a partir de agora. É o nosso porquê, que nós falamos lá do porquê. Esse é o nosso propósito. Qual que é o teu próximo presente que quer dar para tua filha? Ah, ele precisa de um tênis. Pois a minha eu quero melhorar o quarto dela. Então tá, então agora nós vamos trazer 100 pessoas. 100 pessoas para academia são 100 vidas que eram sedentárias. Porque eu não compito, eu não vou competir com a academia tradicional. Como a Smart, por exemplo, é um sistema low cost. Eu não vou competir com ela. Porque lá não tem personal, lá não tem atendimento exclusivo, é um low cost, é um sistema barato para que a pessoa alugue os aparelhos. E ali não, ele é só com personal. Então aquela vida vai ser transformada. Esse é o empresário que vai treinar na Let's Move, que vai melhorar vai diminuir o tamanho da sua barriga, que está prejudicando os resultados, vai melhorar a sua masculinidade, sua autoestima, sua força, sua produtividade, sua inteligência emocional, porque agora ele vai ter que ter disciplina para fazer aquele exercício, vai mudar a sua alimentação, vai melhorar a privação do sono lá que estava destruindo ele, e aí a gente está falando da inteligência emocional na prática e realmente ser uma pessoa que está lá no topo, que realmente quer ensinar e treinar outras pessoas para serem seres humanos melhores, né? Acho que é o nosso papel aqui. Que top! Então tá, estamos chegando ao final do podcast Panorama. Foi rápida essa nossa conversa, né? Se nós tivéssemos a tarde inteira, acredito que nós teríamos assunto aí para muito tempo. Samir, então eu te agradeço por tu ter abrilhantado o nosso evento com a tua presença. Eu gostaria de ouvir de ti, eu sei que o Smart Truck está para vir para Santa Maria. Então, me diga o que você está buscando, o que Santa Maria precisa fazer para nós termos este evento energético, magnífico aí nas praças de Santa Maria. Eu fico até imaginando né, o Smart Truck parado ali, o pessoal com música alta, fazendo exercício, alta performance, né, Bruno? O objetivo final da gente pensar assim, né? Pô, eu sou um gaúcho, né, um canguçuense, tive a oportunidade de conhecer Santa Maria e eu sempre falo que Deus me chamou para esse projeto, né? Criamos um movimento fantástico em São Paulo, Rio de Janeiro, alguns países da América Latina que tivemos esse lançamento. E algo interno em mim disse assim, Samir, algo eu quero deixar no Rio Grande do Sul. Então hoje eu estou aqui, né, assim, vivendo uma temporada aqui em Santa Maria, né, para a gente poder atrair novas conexões, investidores, pessoas que realmente vão poder conhecer esse projeto, que a gente possa fazer ao ar livre. Né? Eu sou um amante da musculação dentro de academia, mas eu comecei um projeto ao ar livre, podendo gerar essa atração para as pessoas, né? de trazê-las para o ambiente. O coletivo, né? Entender que as pessoas vivem as suas vitórias coletivamente. Muitas vezes a gente muda certas crenças, a gente muda a nossa mentalidade, o nosso corpo com as pessoas, que às vezes sozinho eu não consigo. Então acho que Santa Maria merece um movimento, né? Inclusive eu estava falando com o Patrick antes, né? Santa Maria, movimento na mais alta energia. E eu acredito muito nesse processo e nesse projeto. E eu estou aberto aqui a todos. Já vamos juntar ou vamos mexer. Let's Move está aqui, né? Let's Move na mais alta energia. E eu tenho certeza que a gente vai fazer Santa Maria se movimentar mais. Que aí a gente vai gerar muito mais saúde, mais bem-estar, vamos gerar mais transformação, vamos ver as pessoas mais felizes, vamos trazer daqui a pouquinho pessoas transformadas nesse movimento aqui no podcast para relatar um pouquinho da sua experiência. E eu estou aberto aqui a todas as pessoas, empresas
e da gente poder fazer esse movimento dar certo aqui. Que legal. Obrigado que legal. pelo seu convite, tá, Patrick? Que Deus abençoe essa jornada. Tenho certeza que vai dar certo. Bruno, e o que nós temos agora para os próximos dias? Reconnect, né? Já passou. Teremos um próximo Reconnect? O pessoal tá pedindo, né? O pessoal tá pedindo, acho que vamos tentar fazer em novembro aí, se Deus quiser. Acho que vai sair com as forças dos empresários que estão acreditando na gente, né? Me identifiquei bastante com a tua história de sentar lá no truck. Eu sentei dentro da minha academia, tive que morar dentro dela. Olhei, né? Tudo vazio, assim. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Se é só por dinheiro, eu vou passar num concurso, cara. Exatamente. Não é só dinheiro, né? E aí aquilo me emociona até falar, porque tu fica sozinho ali, não tem nada. E aí, não tem uma pessoa muitas vezes. E aí quando não tem nada, tu acha que não tem nada, mas na verdade resta tudo que é tu. Tu tá contigo, que é Deus tá contigo naquele momento. Tu entender que não tá acontecendo ainda, mas já é dentro de ti. E aí eu vi pessoas não treinando dentro da academia, eu vi pessoas sentadas aprendendo, porque não adianta eu motivar as pessoas só, senão vai ser um burro motivado. Não adianta ficar empurrando, coisa mais chata é ficar empurrando gente. Não posso te ensinar a estar afim. Eu quero te ensinar a tu estar afim, a tu querer, o que tu tá afim de fazer. É a identidade, né? Então eu tenho que saber quem eu sou, o que eu quero. Então é difícil ajudar as pessoas a escolherem hoje em dia, porque elas não estão pensando em construir nada. Então se a gente for construir uma bicicleta, bom, peraí, eu vou pegar um pneu, tu vai pegar uma roda, eu vou pegar uma chave. Nós não vamos pensar em um pé de pato para construir uma bicicleta. Fica fácil a escolha quando a gente quer construir algo. E eu não vejo as pessoas querendo construir algo. Então, eu já te convido, inclusive, se tu quiser depois sair daqui, quiser conhecer a Let's, lá vai ser uma honra. Né? O Let's Move está a teu servir, o que tu precisar, toda a rede de network, a gente atende hoje mais de 200 empresários aqui, é bem especial. Fico à tua disposição para a gente fazer isso juntos. E são pessoas, né? O meu propósito se potencializou, eu não deixei de ser sozinho naquele momento, quando eu entendi que era sobre servir a outras pessoas. Como que eu posso tornar o Patrick melhor? Então, a minha grandeza ela é revelada quando eu desperto um pouco mais da tua. Então, é esse lugar. Nossos próximos passos aí é isso. Agora, em agosto, a Let's Move fecha 9 anos. Vocês com certeza estarão. A PRS hoje é a empresa que faz a proteção lá da Unidade 1. Com certeza, a gente se sente muito feliz em ter vocês lá com a gente. Esperamos outro Reconnect aí por vir, né? E agora estamos aí com a Mentoria Black, que tenho certeza que vai ser um espetáculo aí com vários empresários junto com a gente e pessoas que estão querendo se tornar empresários, andar juntos, né? Com pessoas como tu que tem uma humildade muito grande. Tu já fez centenas de formações no país todo, ouvir o teu depoimento é muito importante para mim, para o meu pai, para minha família, assim, eu mostro, falo para eles disso, assim. Então é uma honra muito grande. Pode ter certeza que estamos aqui para servir a vocês também. Que legal, que legal. Então, ouvintes e telespectadores do programa Podcast Panorama, passa pelo canal 19 da NET em 140 canais da Amigo TV e também nas plataformas digitais. Foi uma honra estar com vocês aqui e com meus ilustres amigos, né? Aqui Samir e o Bruno. Deus abençoe vocês, que tenham uma excelente semana.